2 a 3 matérias por dia. Muito obrigado por assistir. Pode deixar seu like e um comentário. Até a próxima. Brincadeira. Quem quiser ficar para explicação, eu vou explicar agora. Fala aí, aqui é o Guidion com mais um vídeo para você. Seja muito bem-vindo ao meu canal ou bem-vindo de volta. Se você não me conhecia ainda, eu sou servidor público federal, fui aprovado em primeiro lugar no penúltimo concurso da UFR-RJ. Bom, quando a gente fala de estudar para concurso, a gente tem que entender que isso é um pouco diferente de estudar para muitas outras coisas, especificamente falando. Por quê? Uma situação de prova de concurso público demanda que você lide, naquele momento, com múltiplas disciplinas, você raciocine e recupere memórias de múltiplas disciplinas. Então esse é o primeiro ponto para eu te falar aqui. Você vai precisar estudar mais de uma matéria por dia para se habituar com a situação de estar raciocinando, ao mesmo tempo ali em várias frentes, lutando várias batalhas. O outro ponto é a questão de otimização. Se você estuda uma matéria por vez até fechar, uma por semana ou o que seja, você vai demorar mais para fechar o seu conteúdo. Isso eu posso te mostrar aqui, ó. Mais ou menos o que a gente vê em gestão de projetos. Olha só, vou tirar minha câmera da frente. Você imagina que um edital com 6 matérias, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tamanhos diferentes, tá vendo? Essa daqui é a maior delas, por exemplo. Essas outras duas aqui têm um tamanho considerável e as outras são menorzinhos. Você levaria um tempo X para terminar isso daqui. Mas resolvendo estudar mais de uma matéria, 2 ou 3 por dia, você levaria esse tempo Y aqui, que tende a ser menor do que o tempo X. E nesse caso, você vai demorar um pouco mais para fechar as matérias individualmente, porque você vai estar estudando elas menos vezes por semana, obviamente, mas, no geral, você vai fechar o conteúdo completo mais rápido do que estudando as matérias na sequência. Eu recomendo o estudo de uma matéria só em apenas algumas ocasiões, quando você está com muita dificuldade, você vai fazer uma imersão ali, você vai estudar só aquilo dali, por exemplo, matemática não entra na minha cabeça e tal, abandona tudo e cai dentro, principalmente se for uma matéria-chave para os seus estudos. Mas aí você vai fazer isso 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, monitora o que está acontecendo, está acertando mais questões, está começando a entender, e aí você volta para esse esquema aqui de revezamento. Você pode até manter essa matéria que você está com dificuldade todo dia, mas você precisa se habituar com a ideia de estudar várias matérias, porque isso é muito bom, Isso dá uma falsa sensação de descanso que ajuda aí na nossa correria. Eu sei como é que é, já estudei para concurso, tá aí. Cara, é uma das coisas mais difíceis que você faz na sua vida, muita pressão realmente. E aí o que a gente libera quando a gente estuda em blocos assim e fecha o conteúdo mais rápido? A gente libera mais tempo, para fazer questões, para resolver simulados, para fazer revisões, para consolidar conteúdo que a gente estudou. E até aqui, ó, aqui acabou, estava faltando matéria, tá vendo? Já entrou uma nuvenzinha aqui também, ou seja, já é um período de tempo do seu dia que abriu, porque você fechou algumas matérias, só para você fazer revisões, para você incluir até, não necessariamente sobre aquelas matérias, mas às vezes sobre matérias que você está estudando e não está conseguindo entender, que você está com dificuldade de avançar, que você está estagnado num platô ali. Então, na minha opinião, a gente tem que estudar de 2 a 3 matérias por dia, tá? Se você tiver numa situação de dificuldade, você pode sim colocar uma semana inteira de uma matéria só para desbloquear um nível ali, principalmente matérias que você ficou com alguma lacuna lá atrás, Normalmente isso acontece com português, acontece com matemática, mas pode vir uma disciplina de direito, de administração e te quebrar as pernas ali, você ficar travado naquilo dali. Aí você come ali durante um período, mas tenta se habituar a estudar assim. É claro, cada realidade é uma realidade. Eu estou falando aqui o que tem funcionado para muitas das pessoas que eu tenho orientado aí ao longo do tempo. Funcionou para mim muito bem, E por isso eu passei essa noção adiante, mas pode ser que com você seja diferente. Então, a coisa mais importante sobre estudar é estudar, É o que eu falo pro pessoal. Antes de aprender a estudar, você estuda e depois você aprende. E é claro que essa situação vai mudar de acordo com o tempo que você tem disponível para estudar. Vamos supor, se eu tenho 6 horas por dia para estudar, é muito difícil você estudar 6 horas de uma matéria só, sem perder o foco,
sem perder o interesse, sem ficar entediado, é difícil. Então, quando você inclui outras disciplinas, você facilita esse processo. Já se eu tenho 1 horinha por dia só para estudar e eu tô querendo ali me movimentar para começar o meu processo de preparação para um concurso, aí sim, talvez seja o cenário ideal eu estudar uma matéria só por dia. Até porque se divide 1 hora por 2 dá meia hora, vai ser muito pouco tempo para você entrar no estado de foco, começar a entender aquilo dali que está entrando na sua cabeça e concluir esse processo de aprendizado. E aí também não sobra muito tempo para você fazer questões, para você revisar, que são coisas necessárias de se fazer todos os dias, né? Então, para esse cenário, talvez uma matéria por dia fosse legal. Mas em todo caso, a gente percebe que o que funciona melhor para a maioria das pessoas é estudar de 2 a 3 matérias por dia. Isso ajuda realmente a se manter focado, ajuda, às vezes você não tem um horário fixo no dia para estudar e sim um pedaço aqui, um pedaço ali, você consegue encaixar melhor e gerenciar melhor o seu processo de estudos. Se você tiver mais matérias naquele dia ali, né, você consegue estudar um pouquinho da matéria X de manhã, um pouquinho da matéria Y de noite, por exemplo. Então essa é a minha opinião, e não só opinião, é o que eu tenho visto funcionar. Tenta ver se funciona para você, e se a sua rotina é peculiar, não está aceitando esse formato ainda, você está começando a estudar agora, você pode começar estudando uma matéria só por dia e depois, quando você tiver mais maturidade, mais capacidade de gerenciamento de tempo, você inclui uma segunda disciplina e uma terceira, talvez até uma quarta, uma quinta, né? Se você já tiver avançado e funcionar muito bem para você, se tiver bastante tempo livre, tiver batendo um edital muito grande, pode ser necessário. A gente tem alguns fundamentos a observar aqui. É importantíssimo que você veja a mesma disciplina pelo menos 2 vezes na semana, tá? Então você vai dividir o seu tempo de forma que você tenha contato com aquela disciplina pelo menos 2 vezes na semana, e é extremamente importante que você resolva questões todos os dias. Uma parte do seu tempo de estudos tem que ser para resolução de questões. Então, se você vai ter que optar entre resolver questões ou estudar 2 disciplinas, opte por resolver questões, mesmo que você tenha que estudar uma matéria só, porque você vai ter um resultado melhor. Bom, essas são as considerações que eu tinha para fazer no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui e ative o sininho. Até a próxima. Partiu!